A gente está falando de uma leitura que a gente faz maior, né? Mas deixa eu tentar falar com exemplos que eu acho que vai ser mais fácil. Positivos e negativos. Então, eu coloquei essa questão das últimas e das penúltimas, citando lá o Bonhoeffer, justamente porque, deixa eu começar com exemplos positivos, né? Na clínica, eu não atendo só cristãos, a maioria é cristão que me procura. E eu tenho mais de uma pessoa, poderia citar bem mais, mas vou citar uma bem recente, assim. Eu trabalho, isso que eu estou ensinando aqui é a minha visão sobre a realidade. E, embora eu não use esses termos para as pessoas, eu trabalho com essas categorias de virtude, né, de como as pessoas vão ver Deus nesse sentido, né? Não é um evangelismo, mas eu quero que elas vejam as coisas últimas. Então, eu estou sempre sinalizando as últimas. E uma menina me procurou porque ela era homossexual. Mas quando essa menina começou a enxergar as virtudes, os interesses dela mudaram, gente. Teve um dia na sessão, eu fiquei com medo. Ela falou assim, uai, eu acho que você está fazendo uma terapia de reversão comigo. Estou interessando por homem agora. Está namorando com o cara lá. Não é cristã, não é cristã. Né? Começou a namorar o rapaz, que negócio todo. Eu não tenho intenção de salvá-la, mas olha a sua pergunta. Você vê que a cultura está introduzindo essas ideias cada vez mais naturais, né? Vão naturalizando, porque elas pervertem a ordem de Deus, e quando você vai devolvendo uma ordem, né, na fala, naquele processo ali, a pessoa vai se organizando internamente. Não estou falando de salvação, nós estamos falando de uma ordem interna. Eu estou dizendo de uma pessoa que nem é cristã, e está lá, né? Aí começa a descobrir outras coisas sobre a vida, fala, puxa, está aqui, né? Olha que legal, acho que eu vou tentar. O problema dela não é com a homossexualidade necessariamente, é com a desconfiança. Olha a necessidade de falar de levar ela para as virtudes. Ela não confia em homem. Falei, então vamos trabalhar a confiança. Eu não fico falando dos problemas particulares dela com tal pessoa. Isso não faz sentido para mim. Por quê? Porque na minha cabeça, né, como o que eu estou ensinando aqui é o que organiza a minha vida e a minha visão de mundo, eu vou apresentar isso para ela, na linguagem que ela entende. Né? Acontece com cristãos. Agora, deixa eu dar um exemplo negativo para o lado cristão. Isso é muito triste, porque alguns cristãos começam a se emaranhar, né, no meio assim, das muitas abordagens teológicas, e a teologia, quando ela não coloca você numa ordem com a vida, não te posiciona, né, como profissional, como cristão, como alguém que não precisa ter medo de dizer da sua fé, ele quer explicações meramente intelectuais sobre a fé. No meio cristão evangélico vai se construindo uma ideia meio gnóstica mesmo. Você tem que saber para servir a Deus, saber tudo. Você tem que ter um desempenho moral total, né? Então, se fosse assim, gente, nenhum pastor podia pregar sobre pecado, porque ele também é pecador. Então, o que te torna apto a falar dessas coisas que eu estou falando aqui, não é o meu desempenho moral, não olha para mim não, olha para Jesus, olha para Cristo. O que importa é Cristo sendo pregado, não é a minha experiência. Aí as pessoas confundem isso, Luiz. Isso é muito triste. Ele cria a cultura faz isso, vai criando um ressentimento, ele cria um ressentimento contra Deus, porque ele teve uma experiência ruim lá, com um pastor, com um irmão da igreja. Mas quem falou que o evangelho é balizado por isso? Por isso, um tanto de gente decepcionada com a fé. Mas as pessoas nós temos lá uma grande quantidade de pessoas que estão feridas com a fé por causa dessa desordem teológica, né, dessa falta de coincidência do que a pessoa prega com a realidade, não por causa do desempenho do pastor, mas por causa do evangelho que falta no púlpito. Ele prega a experiência pessoal dele, não prega o evangelho. O que vocês acham que isso vai produzir? Vai produzir gente doente, né? Então, muita gente assim, né, que aí se diz agnóstico, se converte, né, volta aí para outras tradições, né, o catolicismo, a gente estava falando isso ontem, um movimento grande de gente decepcionada, né, porque parece que, inclusive, a Igreja Católica percebeu isso, né? Aí constrói um movimento lá dentro, né? Eu acompanho um pouco, né, de ascetismo, né? Eles pregam a perfeição, mas esse desempenho moral não pode ser a baliza daquilo que você chama e entende que é o Evangelho, não é isso. Né? Olha a desordem. Aí a cultura vai produzindo essa confusão, por quê? Porque falta o absoluto, né? Absoluto não é a minha experiência, é o Evangelho, é Jesus, né? O que importa é a gente pregar, ensinar e trabalhar, né? Eu acho que o trabalho do conselheiro,
do psicólogo cristão é esse, ele tem que organizar a vida própria e a das pessoas a partir do Evangelho, não do que a cultura vai ditando, senão esse processo de regressão. Infelizmente, conheço bastante pessoas assim, cara, muita gente, e dá dó, porque aí, para vir também no nosso assunto, a doença mental é quase uma regra, que a alma adoece e os problemas vão se acentuando, é impressionante. Só um ponto para finalizar, Romanos 1 é muito interessante porque aquela experiência de idolatria ali é uma experiência autocentrada. Todos os pecados surgem de uma experiência autocentrada. Quanto mais, é por isso que eu estava dizendo da modernidade, né? Que o homem vai cada vez mais se tornando o centro, né? O desejo, né? As vontades dele, é lógico, né? Se ele fica no centro, as frustrações dele também vão ser o que organiza a vida dele. Por isso nós temos esse aumento de doença mental absurdo.